Olá pessoal, olha eu aqui de novo. Hoje nós vamos falar sobre hatch. E assim, eu sempre vou colocar em duas partes, tá? A minha gravação, que é, a primeira parte é o incorporador, as ações que o incorporador deve ter para que a gente consiga fazer a nossa parte lá na contabilidade, tá? Então, o incorporador tem que tomar as decisões dele para a gente poder falar de hatch. Qual é a decisão? Lembra que eu gravei uma aula sobre planejamento contábil? Então hoje vocês vão entender a importância desse planejamento contábil para você levar para o seu contador. Por que o planejamento contábil vai afetar o nosso RET? Porque é lá atrás que você tem que decidir como vai ser o seu plano de negócio, como que vai ser o formato do seu negócio. Se você for vender, nós temos que fazer a opção do RET. Para a gente fazer a opção do hatch, não adianta você falar, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar lá para o final, depois eu decido se eu vou vender, se eu for vender, eu faço a opção do hatch. Não vai dar, porque daí você vai perder o time e aí você pode ter um prejuízo aí de quase 3% de imposto. E eu falo prejuízo, porque quem deixa de ganhar 3%, ele está com certeza computando isso como prejuízo. Então, atenção no planejamento contábil, ok? Para a gente poder decidir, vamos fazer o RET. O RET, por que a gente precisa do planejamento contábil? Porque o RET ele tem algumas regras e doloridas caso a gente caia numa auditoria fiscal. Eu vou falar isso no segundo bloco. O que a gente tem que decidir do RET? Primeiro, no seu planejamento contábil, você vai precisar de recursos durante a obra, você vai tirar dinheiro das vendas, aí a gente já não vai mais poder optar pelo RET. Então, assim, a gente precisa entender o seu negócio, porque o RET, você não pode tirar recursos durante a obra, tem que estar 100% segregado a receita, despesas e custo do RET. Então, o planejamento contábil aí é fundamental para a gente decidir no nosso planejamento tributário. Eu não sei se vocês se lembram, mas eu comentei isso. Eu vou falar do planejamento contábil, mas ele está ligado diretamente no planejamento tributário. Porque aí a gente precisa tomar as decisões aí de como a gente vai fazer. Mesmo porque também, no planejamento contábil, dependendo do formato do seu negócio, você já vai decidir aí quanto que vai ser a sua margem de lucro, né? Porque se eu não puder optar pelo RET por alguma questão, e olha gente, o RET, ele está em vigor, o patrimônio de afetação e o RET, ele está em vigor desde 2004. E eu tenho clientes comigo de 30 anos, e teve cliente que não aderiu ao RET por conta de formato de negócio que ele não poderia seguir as normas do patrimônio de afetação e do RET. E ele não optou, ele optou em pagar 3% a mais de tributação, quase 3%, tá? Mas eu sempre vou arredondar para 3%. Então, a gente tem que entender que o planejamento contábil é fundamental. O incorporador aí com o contador, ele tem que ter, eu sempre vou falar isso nas minhas aulas gravadas aí com vocês, porque o contador e o incorporador, ele tem que andar junto. O incorporador faz a parte dele, aciona o contador, aí o contador vai pegar esse planejamento contábil dele, fazer o planejamento tributário, e aí depois o contador vai com a parte dele, que é a contabilização e o pagamento dos tributos, dos impostos, de acordo com aquele planejamento que foi definido lá atrás no planejamento contábil, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho mais para o aspecto jurídico, né, tributário e contábil e fiscal do RET, né, da lei do RET. Então, o que acontece com o RET? Ele tem regras do patrimônio de afetação. Então, ele começa no patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação ele tem que ser feito junto com a incorporação imobiliária. Quando que eu vou fazer a adesão do patrimônio de afetação? Quando eu levar a incorporação para registro, eu já levo, é um requerimento super simples, tá? É um requerimento como se fosse uma cartinha. Você protocola, é um valor super barato, é uma taxa que paga no cartório barata.
e você vai pedir adesão ao patrimônio de afetação. Saindo a incorporação, que é uma matrícula, né, uma escritura ali, uma matrícula dizendo, né, como vai ser o empreendimento, como vai ser o prédio, quantos andares, fração ideal, metro quadrado, para quem nunca, né, teve aí a vivência de incorporação imobiliária do cartório, nada mais é do que uma matrícula registrando o seu empreendimento. Então ele toma vida, né, ele existe agora. Quando eu registro a incorporação, ele começa a existir de fato, porque ele está registrado num órgão, né, no cartório, que é um registro público. Então, dali para frente, eu posso fazer a venda, que eu não vou ter nenhum problema com o Ministério Público. Cuidado, porque vender antes da incorporação é crime. Então, vamos lá. Registrei a incorporação, registrei o patrimônio de afetação, ótimo. Eu vou poder fazer a adesão ao RET. Sem a incorporação e o registro de patrimônio de afetação, eu não consigo fazer adesão ao RET. Para eu fazer adesão ao RET, pessoal, tem regras e essas regras têm que ser cumpridas. Existem 8 passos na instrução normativa, tá? Que a gente tem que seguir. Na lei do RET também, a instrução normativa mais recente é de março de 24. Alterações mais recentes do RET. Antigamente não podia loteamento residencial, não poderia aderir ao RET, agora pode. Então, se eu for fazer um loteamento e vou lotear para fins residenciais, eu posso fazer adesão ao RET e vender os lotes com o benefício do RET. Esse é um ponto importante na mudança do RET de 2004 para cá. Outra mudança importante também foi que antes as vendas não poderiam dar continuidade na tributação do RET após a entrega da obra, né? E isso causou uma polêmica no nosso setor. Por quê? Porque quando eu fiz o meu custo orçado, quando eu fiz a minha idealização do empreendimento, quando eu cheguei no meu valor de venda, eu considerei um imposto de 4%. Porque eu tinha condições de aderir ao RET. Lá no meu planejamento contábil, eu decidi que eu iria fazer uma venda, que eu estava dentro das normas do RET, que eu ia seguir todas as normas, e eu fiz todo um planejamento de venda, de lucratividade do meu empreendimento, considerando 4%. E qual foi a surpresa? Que veio soluções de consulta da Receita Federal dizendo que o RET se extinguia na entrega da obra. Que todas as vendas que eu fizesse após a entrega da obra, eu teria que tributar no regime normal, ou seja, de 5,93 a 6,84, com adicional. Isso causou um problema e a Receita Federal veio e regulamentou, porque começou a sair um monte de solução de consulta dizendo sobre o assunto, e regulamentou. Então agora, independente da entrega da obra, depois do término da entrega da obra, eu posso vender e eu vou continuar no RET. Por quê? Porque quando eu for individualizar a matrícula, vai estar dizendo lá a menção na matrícula mãe, que é de afetação. Então, todo o empreendimento, todas as unidades, elas continuam afetadas e elas continuam no RET. Então, isso também se extinguiu. Então, isso foi uma mudança também na legislação do RET. Outra mudança na instrução normativa agora que veio em 2024, foi a única que eu percebi aí de mudança, mas que é uma mudança porque eu acho que o governo ele quer secar o RET, então nós vamos falar também sobre a importância da decisão do RET também. Ele colocou ali que vai ter que ter um ato declaratório feito e expedido pelo auditor fiscal. A princípio, teve até uma pergunta dessa sobre isso, porque a princípio seria a partir de 1 de julho de 2024, passaria a ter que ter esse ato declaratório feito pelo auditor fiscal para dar o ok no RET. Porque o RET, pessoal, ele tem etapas. Então, quais são as etapas? São 8 etapas, mas as mais importantes para vocês entenderem aqui, que é só para a gente saber o que a gente está falando. A primeira é o requerimento. A segunda, você não pode ter dívida com a União, com a Receita Federal. Você não pode ter dívida com o FGTS. O seu FGTS tem que estar quitado. Você não pode ter sanções
jurídicas, o sócio majoritário ou o administrador, tá? Então tem umas regras aí. E essas regras veio com mais um acréscimo. Após expedir o CNPJ, o auditor fiscal vai ter que declarar em ato declaratório que está ok. É isso que acrescentou aí um pouquinho mais, a gente vai ver. Saiu uma instrução normativa no dia 28 de junho, falando que isso vai passar a vigorar a partir de janeiro de 25. Então, por enquanto, a gente não tem nada de novidades aí para falar sobre isso. Outra questão também que está sendo muito colocado aqui é sobre a reforma tributária no aspecto do impacto do RET. Vai ter impacto, mas a gente ainda não sabe, né, como que vai ficar. Então, assim, não dá para a gente falar ainda sobre a reforma tributária claramente na questão do que vai mudar, o que vai deixar de mudar. Então, por enquanto, vamos nos ater o que a gente tem aí do RET. Mesmo porque também essa mudança vai ser progressiva, então a gente vai ver os impactos que vai dar. Com relação ao RET, eu acho que os pontos importantes são esses, e o mais importante de todos, pessoal, que no RET, se você não seguir, de novo, a contabilidade ela tem que ser segregada. Cuidado com os profissionais que estão fazendo a sua contabilidade, porque lá na instrução normativa ela é clara. Se você não segregar para dos requisitos do RET, de novo é a segregação. Eu falei isso no curso versado e vou falar aqui em todas as aulas, talvez eu vou ter que repetir, porque sempre a gente vai estar atrelado na contabilidade segregada. Lembre-se, contabilidade segregada é por centro de custo, é por conta específica. Eu tenho que segregar material aplicado, eu tenho que segregar salário, eu tenho que segregar empreiteiro. Então, se eu não seguir essa regra, e hoje nós temos uma declaração, o nosso livro contábil, ele é colocado para a Receita. Se alguém aí tiver no curso aí que mais velho, vai lembrar do tal livro preto, de capa preta, escrito livro diário, aí depois tinha um livro razão, a gente mandava encadernar e registrava em cartório. Hoje não existe mais esse registro em cartório, não existe mais o livro de capa preta. O que existe é uma obrigação chamada ECD, que é a escrituração contábil digital, que é o nosso livro diário e razão, entregue para a Receita Federal, linha a linha. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? E vai lá de novo no planejamento contábil, como a gente depende do incorporador. Eu vou chamar sempre vocês como incorporador, tá? O que acontece no planejamento contábil? Se uma dessas regras for infringidas, a instrução normativa e a lei é clara. Volta. O auditor fiscal pode cruzar na sua ECD, que lá ele vai saber, porque a ECD ela é obrigada a ser mandada por centro de custo, ela é obrigada a ser mandada por conta segregada. Então, o que acontece? Está lá na Receita Federal. Então, um cruzamento dessa informação, peraí, esse incorporador aqui, ele é RET. Deixa eu olhar a ECD dele. Está de acordo com a regra? Está. Ok, ele mantém você no RET. Agora vamos pensar um cenário que aconteceu comigo mesmo, tá, gente? Eu estou refazendo, veio uma contabilidade para mim que está fora da norma e ele é optante pelo RET. Tá? Ele não está seguindo a legislação do RET e a contabilidade não está de acordo com a legislação do RET. O que acontece? Na instrução normativa e na lei diz o seguinte, que se isso acontecer, retroage na primeira venda. Atenção aí que eu vou falar bem devagar para vocês entenderem essa parte, que é muito importante. Retroage na primeira venda, tributa a 5,93 até 6,84, com multa e juros, multa de 20%, 1% Selic, mais Selic acumulada do período. Então, se eu falar em 2 anos, eu posso falar aí mais ou menos, dependendo da Selic, em 32%. Vamos colocar 12% ao ano da Selic com 1%?
tá? Vamos estipular aí 12% da Selic acumulada, mais 20%. O 20% é fixo, tá, pessoal? Então, o que vai acontecer? Quantos por cento nós vamos estar pagando aí? 32% no primeiro ano. Isso se a Receita nos pegar no primeiro ano. Se ela nos pegar no segundo ano, você já coloca 20 mais 24 da Selic acumulada. Fora o alto de inflação, que aí aumenta a multa é majorada. Tá? Se tiver alto de inflação, a multa é majorada. Então a gente tem que tomar muito cuidado como está sendo feita essa contabilidade também, para a gente não perder o benefício do RET. Não é complicado, mas tem que ser feito. Ponto de atenção também, preste atenção. Segundo a lei, você não pode compensar o que você pagou no RET. Então, pessoal, imagina o seguinte. Você recolheu 24 meses de RET, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês. Quando chegou no 25º mês, o auditor fiscal nos pegou aí e viu que a sua contabilidade não está de acordo com as normas do RET. E aí ele desconsidera o seu RET, faz você pagar o imposto de 6,84, vamos colocar, e você perdeu os 4% que você recolheu ao longo desses 24 meses. Pela lei, diz que não pode compensar e não pode pedir restituição, seguindo a lei, na regra do RET, o que fala a lei. Então, pessoal, toma cuidado. A gente precisa olhar com esse olhar para a contabilidade. A contabilidade é para ser gestão do incorporador e é também para atender o fisco, quando a gente fala da parte da tributação. Então, fale com o seu contador. Para quem já tem empreendimento aí em andamento, alinha com o seu contador, já tem aí uma aula que dá para você sentar com o seu contador e bater um papo com ele para ver como que está a sua contabilidade, ok? O que eu tinha para falar do RET, assim, num aspecto geral, seria isso. E, logicamente, que eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Tchau, tchau.